Boa tarde, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que é o tema que nós vamos falar, ela iniciou no século XVIII, tá? Século XVIII, tá? Em mais ou menos 1750. A metade do século XVIII deu início ao processo que nós chamamos de Revolução Industrial. Como que os historiadores eles classificam esse período? É um período de transformação, transformação econômica, transformação social, tá? Em todo esse contexto, a Revolução Industrial ela vai contribuir para essa transformação. Mas para nós entendermos o que foi a Revolução Industrial, nós temos que imaginar o seguinte. Vamos dizer que na hora que você estiver assistindo esse vídeo, você dá uma olhada à sua volta e tenta encontrar algum objeto que não foi feito no processo industrial, com as máquinas. Algum produto que é manual, né, foi feito ali por um artesão. Então, antes de todo esse processo, todo o trabalho era esse aqui, ó, artesanato. Tá? Olha, como que era chamada a pessoa responsável por esse artesanato? O artesão. Artesão. Tá? Ele que era responsável por todo esse trabalho. Esse artesão, olha, vamos dar um exemplo seguinte. Vamos dizer que você precisaria de um vestido, a menina, ou senão o rapaz precisaria de um paletó, né? Um homem precisaria de um paletó, a menina precisaria, uma moça precisaria de um vestido. Então você não tinha uma loja assim para você ir lá comprar o seu vestido. Você chamava um alfaiate, onde ele ia fazer suas medidas, né? Tudo para depois, né, produzir manualmente o seu vestuário. Então esse era um trabalho artesanal que existia antes do processo industrial, pois não existiam as máquinas. Dentro desse processo, ele é chamado processo de trabalho manual doméstico. Se nós observarmos, hoje ainda existe muito trabalho feito dessa forma. Principalmente quem gosta de fazer crochê, quem gosta de fazer um forro de prato, fazer todas aquelas pinturas, bordar. Então isso é um trabalho artesanal. Tá? Então ele que cuida de toda a etapa da produção, desde o início até o final. Tá? Então ele faz todo o trabalho sozinho. Tá? Então esse é o trabalho de todo, tá, artesão, ok? Até aí espero que vocês estejam entendendo. Então, logo após o processo artesanato, vem um outro processo de produção que vai surgir na Europa, que é chamado de manufatura. Nesse processo da manufatura, ele já vai ser diferente um pouco. Por que, professor, que vai ser diferente? Porque aqui, lógico que vai existir o artesão, mas aqui vai ocorrer a chamada divisão do trabalho e também vai ocorrer, as pessoas vão começar a ganhar um salário. Então tem o artesão, vai surgir as oficinas, vou ver se eu consigo escrever com essa canetinha maravilhosa, oficinas. Essas oficinas vai ter um dono, que vai ser a pessoa, vai ser o dono dessa oficina, vão contratar vários artesãos e nesse processo da produção dentro da manufatura já vai ocorrer a divisão do trabalho. O que quer dizer essa divisão do trabalho? Cada um vai ser responsável por uma determinada tarefa. Por exemplo, se eu for produzir um sapato, então uns vão cortar o couro, o outro vai pregar, o outro vai colar. Mas por que todo esse processo, professor? Para que a produção ela fosse mais rápida. Por quê? Por causa do desenvolvimento do comércio. Né? O aumento da produção também facilitaria o desenvolvimento comercial. Então, logo depois veio, né, o surgimento das máquinas, que é chamado processo de maquinofatura. Aí sim, máquinas definitiva, a separação entre o trabalho, né, separação entre o capital e o trabalho. Então, ou seja, aqui já vai surgir o chamado a burguesia capitalista ou burguesia
industrial, aonde vai ter o dono da fábrica, os donos das máquinas, aonde ele vai pagar o trabalho dos operários e vai surgir o que? As fábricas. Então aqui vai surgir quem? Olha, os operários, tá? Operários, ok? Vamos ver, operários, tá? Pode escrever, Luiz, né, Juju, né? Operários, tá? E outros. Esses operários, né, são os trabalhadores das fábricas. Os donos das fábricas vão ser chamados de burguesia, 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 tá? Burguesia industrial ou capitalista, porque eles que vão ter o capital, eles vão ser os donos das fábricas. Então, a partir daí, surge-se o chamado a burguesia industrial. Agora, o que vai contribuir? Vamos apagar aqui para vocês não confundirem. Ok? Então, o que vai contribuir para que a Inglaterra seja a pioneira no processo industrial, né? Por que a Inglaterra foi o primeiro país a industrializar, né? O que ela tinha que os outros países não possuíam, não tinha? Então ela tinha disponibilidade de capital, porque lá, olha, se vocês estudaram, fica difícil, mas eu vou falar, né? Mas vocês teve o conteúdo aí na apostilado, então vocês viram a Revolução Inglesa. Dentro da Revolução Inglesa, então, e essa revolução na Inglaterra, ela contribuiu, isso já no século XVII, ela contribuiu para o desenvolvimento comercial, desenvolvimento marítimo, de comércio marítimo dentro da Inglaterra. Até mesmo porque lá na Inglaterra aconteceu o chamado processo de cercamento, né? Aqui abaixo a gente vai ver aqui o que foi esse cercamento direitinho. Então, esse processo de cercamento contribui para que haja, né, maior número de produção de matéria-prima, né, que principalmente a indústria têxtil, para que também as pessoas saíssem do campo e foram para a cidade. Então, ocorreu-se nesse processo chamado êxodo rural. Agora, o que é o cercamento? Aonde a classe burguesa, né, a burguesia, que naquela época os grandes proprietários de terra pegaram as terras dos pequenos camponeses e cercaram para a criação de ovelha, onde pudesse ter a matéria-prima chamada lã, tá? Então eles fizeram o chamado cercamento. Então isso vai contribuir para que a Inglaterra ela acumula, os ingleses, principalmente a classe burguesa, ela acumula capital, né, tenha dinheiro para investir, e também ela passa a ter bastante matéria-prima, principalmente porque a Inglaterra era rica em carvão, mineral e ferro. Então isso são alguns fatores que contribuem para que os ingleses fossem o primeiro país a industrializar. O outro fator é a questão da mão de obra em abundância e barata. Então, outros fatores que contribuíram para que ela fosse o primeiro país a industrializar. Agora, o que vai contribuir para essa grande quantidade de mão de obra, nessa mão de obra em abundância? É o processo de cercamento. As pessoas vão perdendo as suas terras, os pequenos camponeses, e vão para a cidade. Aí ocorre um processo chamado de êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Com isso vai facilitar o quê? A burguesia, ela fortalece, porque ela vai aumentar o seu capital, ela vai participar do poder político. Então, ou seja, a política da burguesia, então, ou seja, a burguesia, além dela começar a controlar o capitalismo, ela passa a ter liberdade, né, política, ela passa também a ter esse privilégio de participar da política. Isso tudo vai acontecer por causa da chamada Revolução Gloriosa, que vai ocorrer em 1688. O outro fator é a chamada supremacia naval, que ocorre com a Revolução Inglesa também, aonde ocorre o chamado ato
da navegação em 1651. O que foi esse ato da navegação? Então, olha, nessa época, quem estava no poder na Inglaterra era Oliver Cromwell. Então, olha, quando ele criou esse ato da navegação, ele vai proibir o seguinte: olha, todo produto para entrar na Inglaterra tem que ser uma embarcação inglesa. Os produtos também que irão sair da Inglaterra tem que ser no produto, ou tem que ser numa embarcação inglesa, desculpa. Então isso vai fortalecer, né, a chamada navegação inglesa, porque ela vai ter o controle dos mares, né? Então isso vai fazer com que os mercadores, consumidores, vão até a fonte da matéria-prima. Então isso vai facilitar esse desenvolvimento econômico da Inglaterra, onde essa classe, né, de comerciantes vão acumular dinheiro. E além olha, com a Revolução Gloriosa, vai surgir a chamada ética protestante. O que quer dizer? Olha, protestante, a valorização do trabalho, da poupança, do enriquecimento. Então, o protestantismo, ele pregava o seguinte, que a valorização do trabalho, pregava a ética de você economizar, de você ter o direito de progredir. Então, isso é uma nova mentalidade religiosa que vai surgir com a religião do protestantismo, né? Da liberdade econômica, que você tem esse direito de aumentar o seu capital. Então, isso tudo vai surgir dentro da Inglaterra e que vai possibilitar a chamada Revolução Industrial. Então, olha, a primeira máquina a surgir é essa daqui, chamada TA mecânico, né? O TA a vapor, que está aqui, ó, mecânico, o primeiro TA, que vai surgir. Aí vem aqui, olha, o que nós vamos ver nessa parte sobre a Revolução Industrial? As características dessa revolução. Poxa, o que vai marcar nessa revolução na Inglaterra, né? Quais são os principais fatores? Então nós vemos, olha, a indústria têxtil, porque é a primeira indústria que vai surgir, a indústria de tecido, por causa da grande quantidade de matéria-prima que a Inglaterra tinha. Isso se deu por causa do cercamento que ocorreu ainda lá na Revolução Inglesa. A energia a vapor, que é uma outra característica da Revolução Industrial, que é a chamada Primeira Revolução, porque logo após a Primeira Revolução Industrial, a partir de 1750, tá, vai ocorrer a chamada Revolução Industrial, né, a 1850, por aí. Então aí a Inglaterra deixa de ser aquela hegemonia industrial, né, até então ela era o único país industrializado dentro da Inglaterra. Então vai surgir outros países, vão começar também a competir no processo industrial. A matéria-prima que se tinha era algodão, carvão e ferro. Transporte era locomotiva e barco a vapor. O surgimento da comunicação, né, que surge o telégrafo, que isso vai facilitar, né, para desenvolver a comunicação de determinados povos com os outros. Vai ocorrer o processo de urbanização, as cidades elas vão começar a aumentar, a crescer, mas com isso vem a miséria, a pobreza, a poluição. Então vai surgir outras consequências. Então a urbanização ela acontece, a cidade aumenta, mas também vem junto com tudo isso, com toda essa transformação, olha, surgem os bairros dos operários, aonde vai ter só pobreza, né, porque os operários eram bastante explorados. Vem o aparecimento das fábricas, vem ocorrendo a divisão do trabalho, a formação da classe operária. Tudo isso acontece com a Revolução Industrial. Olha, a exploração do proletariado, né? O que é o proletariado? Vocês vão perguntar, professor, mas que classe é essa? São os operários, meus queridos, os operários que trabalham nas fábricas. Então isso vai surgir. Então, olha, capitalismo selvagem, jornada de trabalho, exploração do trabalho infantil e feminino. Então, o que quer dizer isso aqui? Olha, esses trabalhadores da fábrica, logo no processo industrial, o que vai ocorrer? Esses trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia, até 14 horas por dia. Então, eles contratavam muitas crianças, muitas mulheres. Por quê?
porque era muito mais fácil para o dono da indústria, né, contratar essas pessoas, porque pagava-se um salário bem menor, tá? E eles trabalhavam a mesma carga horária de um homem adulto. Então isso fez com que ocorresse a chamada exploração desse trabalho infantil, do trabalho feminino. Porque nesse período ainda já não se tinha ainda nenhuma lei trabalhista. Então o operário explorava a mão os empresários industriais, né, explorava a mão desses trabalhadores, né, a mão de obra desses trabalhadores. Então, olha, o que a gente vai ver? Não, lógico que vai surgir depois os chamados movimentos operários, tá? Não estou muito craque com essa canetinha, gente. Movimentos operários. Os movimentos operários, olha, vou surgir o ludismo, tá aqui, ó, ludismo. Vem depois o cardismo, tá aqui. Depois vem o tratis unius. Bom, que a gente vai ver cada um agora, para ficar mais fácil de vocês entenderem. O que foi esse movimento do ludismo? Olha, os ludismo, o que os trabalhadores começaram a pensar? Que a culpa do péssimo salário que eles ganhavam, a miséria que eles viviam, né? Outro, né? A exploração, a miséria, os baixos salários que eles viviam, eram culpa de quem? Das máquinas. Então vamos embora quebrar essas máquinas, né? Então os operários insatisfeitos com os péssimos salários, insatisfeitos com essa exploração que eles viviam, então vem eles com a ideia de quebrarem as máquinas, achando que as máquinas eram culpadas pelo desemprego, pela questão dos baixos salários, pela exploração, tá? Mas na verdade não eram as máquinas, que eram culpadas é o chamado capitalismo, né? Capitalismo selvagem, os donos das fábricas, que era a burguesia industrial, né? Que para eles o que eles queriam era o mais lucro. Quanto mais trabalhasse, maior a quantidade de horas de trabalho, então mais se produzia. Então por isso que era exploração. E eles vêm com essa ideia, baseada no líder do movimento, Niels Lutz, tá? Que era desempregado, esse cara. Então devido ao nome dele, veio chamar o ludismo, tá? Mas eles acabaram com essa manifestação, o governo, essa burguesia, né, industrial, que eram os donos das fábricas. Aí surge um novo movimento para tentar fazer o que, professor? Olha aqui, para tentar criar leis, né, criar uma legislação trabalhista, onde eles pudessem ganhar melhores salários. Tá? Então, olha, vem isso o cardismo. Então, o que foi o cardismo? Cartismo, movimento político reformistas dos trabalhadores britânicos da Inglaterra, cujo programa estava contido na Carta do Povo, regida por William Lovett, líder da caminhada aos parlamentos. Então o que ele fez? Pegaram a assinatura, escreveram carta para o parlamento, exigindo que também que esses trabalhadores tivesse representante deles dentro do parlamento inglês, e além disso, melhores condições, diminuir a carga horária de trabalho. Então tudo isso foi o movimento cardismo. É como se eles levassem várias cartas, um abaixo-assinado para o parlamento, onde nesses documentos tinha suas reivindicações. E uma das reivindicações era o quê? Que esses trabalhadores tivessem representante deles dentro do parlamento. Tá? Então esse foi o cartismo, tá bom? O tratis unius vem a Associação dos Trabalhadores, né, que reivindicava melhores condições de vida e de trabalho, e aonde criava-se greves dos sindicatos. Tá? Então esse foi os movimentos. Então vamos dar só um peteleco aqui rapidinho, para o vídeo não ficar enorme, porque fala por aí que meus vídeos são enormes. Então olha, o que vocês têm que entender da Revolução Industrial? Ela ocorreu no século 18, viu? Rapidinho, a partir de 1950, os antecedentes. Olha, antes, como que funcionava? O trabalho era o artesanato, então o artesão era responsável por toda a produção, desde o início até o final. Não tinha divisão do trabalho.
Depois vem a chamada manufatura. A manufatura vai ocorrer a divisão do trabalho. Aqui já vai surgir o trabalhador assalariado. Tá? Então, aqui cada um vai ser responsável por uma tarefa. Aí surgem as máquinas, a chamada maquinofatura. E essas máquinas vão substituir um pouco do trabalho do homem. Então, olha, as máquinas, definitiva separação entre capital e trabalho. As fábricas. Então, surgem-se as fábricas. Aí surgem, de um lado, os operários, que são os trabalhadores. E do outro lado, quem era dono do capital, tá? Dono do capital, tá aqui, era a burguesia industrial, tá bom? Olha, aqui nós vimos o que? A característica da Revolução Industrial. Olha, as indústrias têxtil, né? Indústria de tecido, a energia era a energia de vapor, matérias-primas. Que matéria-prima que tinha tanto? Era algodão, carvão e ferro. O transporte era locomotiva, barcos a vapor. A comunicação, o que vai desenvolver nesse período? O telégrafo. As cidades, elas têm um crescimento enorme, por quê? Por causa do êxodo rural, que a gente viu aqui, devido ao cercamento. Toma-se as terras dos pequenos trabalhadores, né, porque eles cercam a terra para criar ovelhas. Então, esses pequenos trabalhadores vão sair do campo e vão para a cidade. Então, vem contribuir para esse processo de urbanização, ok? Aí vem o aparecimento das fábricas, divisão do trabalho e formação da classe operária, né, exploração desses trabalhadores a mais de 12 horas, né, até 14 horas por dia, vem uma exploração do trabalho infantil, feminino e do próprio trabalhador já adulto, ok? Tá? Então, uma boa aula para vocês, que vocês assistam o vídeo direitinho para vocês responderem a tarefa, tá ok? Uma boa tarde para todos.